A Deus. Que bênção, irmão. Os nossos jovens, crianças, envolvidos na adoração com o Senhor. Aleluia. Bom, como foi dito, esse é o momento que nós vamos iniciar com a palavra e é a segunda ministração da série Romper. Amém? Eu quero que você, irmão, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Eu vou iniciar lendo apenas um versículo com vocês. Lucas 5, 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Você crê em um Deus que faz coisas extraordinárias? Amém. Eu quero orar mais uma vez. Pai, nós te damos graça, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Nós dependemos de Ti, Senhor, em tudo. E por mais que muitas vezes a gente não tenha entendimento real do que significa isso, essa é a verdade. Nós precisamos de Ti em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. E nessa noite nós, igreja, reconhecemos isso. E clamamos, Pai, para que o Senhor nos oriente, nos dê direção, nos dê unção, Pai, capacidade de romper, Senhor, e viver tudo aquilo que está preparado para cada um de nós. Nos ajuda, Pai, porque nós cremos que na Tua presença vamos ver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Assim como nós temos o hábito de fazer, a série é Romper e o tema é a fé que nos leva a agir. Quem lembra o que foi falado a semana passada aqui? Glória a Deus. A semana passada nós falamos sobre quando a dor encontra o romper, quando a dor encontra o propósito, nasce o romper, amém? Então hoje nós vamos falar a fé que nos leva a agir. Porque todos nós que estamos aqui hoje reunidos, eu tenho falado muito sobre isso, todos nós que estamos aqui hoje reunidos, cremos em Jesus, amém? Se você não cresce em Jesus, certamente, provavelmente você não estaria aqui. Alguns talvez estejam nos visitando, mas na maioria, todos que estamos aqui cremos em Jesus. Então nós temos fé, nós acreditamos em um Senhor, em um Salvador, em um Deus que pode todas as coisas. Mas o que nós entendemos e aprendemos na Bíblia Sagrada é que nós precisamos, além de crer, também agir, amém? Não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra. Nós precisamos ter manifestações, atitudes de fé, para que nós possamos atrair aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então hoje eu quero discorrer esse texto com vocês, que é um texto bem conhecido, irmão. É um texto bem inspirador, na verdade, né? E encorajador para que nós possamos romper nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Esse texto, ele nos diz, no versículo, eu quero ler com vocês aqui, eu separei em 3 tópicos. O tema é a fé que nos leva a agir. Primeiro tópico, o limite entre o natural e o sobrenatural. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. O limite entre o natural e o sobrenatural
é a fé que decide agir. Então nós vivemos em um mundo natural, amém? Mas nós cremos em algo sobrenatural, você crê? Então o que nós precisamos entender? Que o limite entre o natural e o sobrenatural é a fé que nos leva a agir, são as nossas atitudes. Eu creio, então eu vou viver, eu creio, então eu vou fazer, eu creio, então eu vou me mexer. Vou fazer alguma coisa na direção do que Deus tem preparado, na direção do que Deus me mandou fazer, na minha missão, no que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Então o limite entre o natural e o sobrenatural está na minha atitude. Como eu respondo aquilo que o céu tem preparado para a minha vida. Como eu respondo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu estou aqui hoje, irmão, para provocar a igreja a se levantar e responder a tudo que Deus tem chamado para fazer. E nós estamos aqui diante de um texto, eu quero ler aqui com você agora o 18 e o 19, o mesmo capítulo de Lucas 5, agora eu quero ler o 18 e o 19, diz assim: chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Quem conhece esse texto? Esse é o texto do paralítico que foi curado. Mas antes ele teve que ser colocado num telhado, em um terraço, e teve que ser descido no meio da multidão, aonde Jesus estava. Primeiro de tudo, irmão, eu quero chamar a tua atenção aqui para ativar a nossa fé. É como se nós fôssemos fazer um exercício aqui, uma musculação, uma aula de crossfit. Quem quiser fazer crossfit pode me chamar, eu vou indicar você, amém? Agora, quando você vai fazer uma corridinha, quem que fez uma corridinha aí no último ano? Faz assim, ó. Ó, bastante gente, hein? Quem faz uma corridinha não começa assim, ó? Faz um alongamento, um aquecimento. Então, só para fazer um alongamento na nossa fé aqui, um aquecimento do que eu quero tratar hoje aqui, amém? Todos os lugares aonde Jesus está na casa, algo sobrenatural vai acontecer. Jesus está na sua casa? Então, algo sobrenatural está prestes a acontecer naquele lugar, desde que a sua fé decida nessa noite tomar uma atitude. É isso mesmo, amém, glória a Deus. Se eu creio em Jesus, Jesus está na casa, o paralítico volta a andar, os pecados são perdoados e o sobrenatural invade esse lar. Eu me alegro com isso. Então, irmãos, olha só, Jesus está em uma casa, Jesus está pregando em um lugar, está ensinando as pessoas. E o que esse texto diz, nós vamos entender o contexto dessa história. É que tem uma multidão, Jesus já estava fazendo milagres. Então, aonde Jesus estava, por mais que ele não quisesse ser descoberto, de alguma maneira as pessoas descobriam que ele estava ali. Então, a multidão era atraída para aquele lugar. Porque as pessoas queriam ver o que era aquilo que estava acontecendo, ou então elas queriam ser curadas, ou então elas queriam pelo menos entender, participar de alguma maneira. Era o assunto do momento. Então Jesus está em uma casa, ele está pregando, ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer. E aí o que acontece? 4 homens, eles falam assim: vamos levar esse paralítico lá nessa casa, porque se ele curou outros, ele também pode curar você. E aí eles 5 têm um plano, vamos lá. Só que quando eles chegam, o que acontece? Eles se deparam com uma multidão. Então o plano teve que ser mudado. O que acontece, irmão? Muitas vezes que nós que somos crentes, nós que somos cheios do Espírito Santo, eu prego uma igreja cheia do Espírito Santo.
Muitas vezes nós que somos filhos e filhas, cheios do Espírito Santo, crentes, somos salvos. Temos um plano, uma ideia, Deus fala algo no nosso coração e a gente sai e fala, é isso mesmo, vamos viver isso. Mas o que acontece? Chega no lugar, tem uma multidão. Chega no lugar, tem um obstáculo. Chega no lugar, tem um impedimento. Chega no lugar, tem uma dificuldade. E aí muitas vezes o que acontece? A dificuldade supera a nossa fé. Eu estou aqui para dizer para você hoje, nessa noite, que todas as vezes que a sua fé superar a dificuldade, o sobrenatural vai romper com o natural. Agora então nós precisamos aprender a olhar de uma maneira diferente. Porque quando a gente crê de verdade, o teto não é mais um obstáculo, ele é um caminho. Alguém está aqui? Quando você crê de verdade, o teto que parece ser muitas vezes intransponível, ele não é mais uma adversidade, ele se torna o caminho do milagre que Deus vai fazer na nossa vida. Mas então, quando eu olhar para o teto de uma maneira natural, eu vejo algo impossível. Agora, quando eu olho para o teto de uma maneira cheio de fé, crendo no sobrenatural, o teto pode se tornar o altar do meu milagre. Tudo está de acordo com como eu vejo que Deus tem e como eu vou responder a isso que Ele tem. Então esses homens podiam falar, vamos fazer o seguinte, vamos voltar amanhã, deixa para a semana que vem, o ano já está acabando mesmo, vamos pensar em 2026, esse ano não vai dar tempo de fazer mais nada. O que eu quero dizer para você, irmão, despertar o dom que há em ti. Eu quero encorajar você a viver o sobrenatural de Deus em 2026 também, mas hoje em 2025 aqui nesse lugar. Eu quero ler um texto com vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7, porquanto Deus, quem? Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo manda uma carta para o Timóteo, que é um obreiro, está cuidando de igreja, está vivendo o sobrenatural que Deus tem para a vida dele. Ele diz assim, olha, não esquece, desperta o dom que é em você. Deus te chamou para fazer algo extraordinário, para viver vendo maravilhas, para viver no sobrenatural. Então, desperta o dom que há em ti. Mas eu sou tímido, mas eu tenho vergonha. Mas está todo mundo ali, se eu subir no telhado, o que vão falar? Então, enquanto nós ficarmos no medíocre, no comum, nós não vamos viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus não te deu espírito de temor, Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem e de poder. E aonde isso se encaixa? Se encaixa em uma série chamada Romper, aonde havia um teto ainda sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor pode romper nesses dias. O que eu preciso é crer. Tem alguém que crê? Que bom que você crê, agora você precisa se mexer. Porque a fé sem obras é o quê? A fé sem obras é morta. Eu anotei aqui uma frase: uma fé viva procura um caminho, uma fé morta procura desculpas. Por quê? Eu creio, mas não faço nada. Eu creio, mas estou paralisado. Eu creio, mas deixa eu quietinho aqui no meu canto. Quem já ouviu algum crente falando isso?
Eu já fiz muito, agora eu só quero ficar quietinho aqui. A pergunta é, você quer viver o que Deus tem para a tua vida ou você quer viver a sua própria vontade? Se você quer viver o que Deus tem para a tua vida, não dá para ficar quietinho. Porque você foi anunciado para abrir a boca. Você foi anunciado para anunciar o amor. Você foi chamado para anunciar o amor. Então não dá para ficar quietinho. Dá vontade de ficar quietinho, às vezes sim ou não? Dá vontade de ficar dentro de casa só assistindo Netflix, às vezes sim ou não? Alguém diz às vezes sempre. Dá vontade, irmão. Você acha mesmo em sã consciência que a gente que está aqui o tempo todo fazendo alguma coisa não tem vontade de falar, se quer saber, eu vou me esconder, esse ano eu não quero fazer nada. Mas dá uma vontade com força às vezes, irmão. Aquelas que você pensa, e se eu for? E se eu for para Minas Gerais? E se eu for embora daqui, levar minha família, ir para um lugar onde nunca ninguém nem me viu na minha vida? Você acha que um pastor às vezes tem essa vontade, irmão? Um líder, um missionário, um evangelista? Por que Minas Gerais? Sei lá, porque eu não conheço ninguém lá. Mas em o que dá vontade e o que Deus nos chamou para fazer, irmão, é como você responde. Se eu responder às minhas vontades, eu não vou viver nada que Deus tem preparado para mim. Mas uma vez você levantou a sua mão e diz assim: Senhor, eis-me aqui, a minha vida agora não é mais minha, eu vivo para viver a sua vontade. E aí nós precisamos entender que o sobrenatural faz parte disso. Então nós precisamos tomar atitudes de fé. Não dá para ser uma igreja fria, não dá para ser uma igreja morna, não dá para ser uma igreja mais ou menos, não dá para ser uma igreja de domingo. Tem alguém entendendo? Precisamos fazer a nossa parte. O limite entre o natural e o sobrenatural é a fé que decide agir. Enquanto uns assistem, outros rompem. Tem uma multidão lá. Eu penso, irmão, que devia ter muita gente lá também querendo ser curado. Enquanto uns estavam assistindo e pensando, não tem o que fazer, alguém doidão teve uma ideia, irmão. O texto não fala qual foi, mas é um doido. E se a gente subir no telhado com um paralítico? Você está entendendo isso? Consegue ver, consegue imaginar? Eu sou bom de imaginação. O cara olha para um cara deitado numa maca lá. Não tinha uma cadeira de roda bonita, aquelas que andam a motorzinho, não existia isso. O cara está deitado lá, ele é paralítico, ele tem problemas sérios, ele não consegue se mover sozinho. De repente alguém olha, ou ele mesmo, não sei, e fala: e se a gente for lá no telhado lá? Lá não tem ninguém. E no telhado é sair total da zona de conforto. E no telhado é correr risco de ser julgado. E no telhado é correr risco de alguém falar de você. E no telhado é correr risco de alguém se incomodar com você. Olha aquele folgado ali, está todo mundo aqui esperando, ele quer passar na frente. E no telhado, irmão, é romper. E no telhado é abrir mão de muitas coisas. E no telhado é, a princípio, poder passar vergonha para depois viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Quem está entendendo? Telhado. Enquanto uns assistem, outros procuram um caminho. Nada muda até que você tome uma atitude. Segundo, fé mais ação atraem o favor de Deus. Fé mais ação atraem o favor de Deus. Quem tem fé? Quem quer o favor de Deus? Precisa fazer alguma coisa. Versículo 20 diz assim: observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. A fé mais
a ação atrai um olhar, atrai um favor, atrai um milagre. Irmão, na boa, de verdade, o que você veio fazer aqui hoje? Às vezes eu me faço essas perguntas. O que você, cada um veio fazer aqui? O que você, que já é crente 20 anos, pregou em... O que você veio fazer aqui? O que você que está distante de Jesus, o que você veio fazer aqui hoje? Porque eu não sei o que você veio fazer. Agora eu sei o que você veio ouvir. Que se você viver da mesma maneira, nada vai mudar na sua vida. O que Deus tem para nos falar hoje não adianta só você acreditar. Não adianta só você querer fazer bonito. Você precisa se mexer, se movimentar. A fé mais a ação atraem o favor de Deus. Jesus, ele está lá pregando. E aí o que acontece? Você imagina? Começa a descer um elevador. Alguém com uma corda lá em cima começa a pôr um cara lá. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, gente, é demais. Imagina, a gente está aqui, de repente alguém abre esse isopor e começa a descer uma cama aqui, ó. Para tudo. Toda a atenção é voltada para esse ousado, corajoso. Alguém vai dizer, quem é esse cara que está atrapalhando o culto? Alguém vai dizer, quebrou o isopor. Alguém vai dizer, quem é o doido que colocou esse cara aí? Mas Jesus vai dizer, homem, a sua fé chamou a minha atenção e por isso os seus pecados estão perdoados. Então, todas as vezes que a fé se somar a uma ação, a uma atitude, eu vou atrair o céu, eu vou atrair o olhar do meu Salvador, e isso vai gerar maravilhas na minha vida. Agora, qual o problema, irmão? Muitas vezes na nossa vida a gente fica reagindo ou caminhando de acordo com... Olha lá, eu sempre falo, minha filha está quieta ali, ninguém nem estava ouvindo a voz dela. Aí chegou um ungido ali, ó, do Miguel. Aí a minha filha já começa como? Já entrando no manto. Miguel nem está vendo que é com ele, olha lá. Eu me perdi agora. A fé mais a ação atraem o favor de Deus. Então, irmão, olha só. Tem a ver com eu responder o céu e não a terra. Você vê como o Espírito Santo é fiel. Eu tinha me perdido, mas lembrei rapidinho. E olha como é forte isso. Quando eu respondo o céu, eu vou no teto e desço a maca. Quando eu respondo a terra, eu fico pensando, mas aquele irmão vai falar isso, mas o que vão falar no meio da igreja? Mas e aquela outra pessoa? Mas e os meus parentes? Enquanto nós estivermos preocupados com o que a terra estiver falando, os nossos ouvidos estarão bloqueados para o que o céu está dizendo na nossa direção. Então, eu preciso crer sim, preciso agir. E assim como nós dissemos há pouco, a nossa fé sem obra é morta. Então o que eu vim fazer hoje aqui? Vim buscar uma direção, vim adorar, eu vim me juntar com os meus irmãos, eu vim para romper o que eu vim fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo na casa onde Jesus se faz presente? Eu preciso crer e preciso agir, eu preciso crer e fazer algo. Como nós dissemos do Dia das Crianças ontem aqui. Não adianta só a gente ficar pensando, poxa vida, mas tem tanta criança que nunca nem desceu no escorregador, que pena. Isso adianta alguma coisa? Agora o que adianta? Toda vez que você vê alguém que tem um frio, dá um cobertor. Toda vez que você vê alguém que tem fome, então dá um prato de comida. Porque todas as vezes que você estiver fazendo isso, você vai estar respondendo o céu e adorando o Senhor. Então o que a gente faz? Ah, mas é um dia só por ano a gente põe um brinquedo. É um dia por ano, por enquanto. Quem sabe, irmão, nós não teremos um kids gigante de excelência com brinquedos, para que as nossas crianças, elas possam vir aqui, ouvir a palavra de Deus e depois ter 1 hora de brincadeira. Quem sabe? Esse é o nosso desejo.
Isso depende de quem? Da nossa atitude. Agora eu fico aqui, às vezes fico flertando, se devo dar dízimo ou não. Você está onde? Que mundo você vive? O Daniel aqui foi usado por Deus, irmão. Está cheio de gente que não consegue fazer com 100%. Nem se tivesse 200 conseguiria. Agora a nossa fé precisa se unir à atitude. Se essa igreja crê dessa maneira, que 10% é o que nós deveríamos contribuir, por quê? Porque é igual, eu ganho 1.000, eu dou 100, eu ganho 10.000, eu dou 1.000, por quê? Porque é assim que a gente faz quando vai fazer um churrasco, cada um dá uma parte, que acontece, parece pouco, no final junta tudo e faz um grande churrasco. Não te parece justo isso? Agora às vezes a gente vive em que mundo? Um mundo que a gente paga aqui, nesse galpão aqui a gente paga 11 mil reais mais IPTU. Lá no Kids a gente paga 2 mil reais mais IPTU, quem sabia disso? Nós não estamos aqui para esconder nada, irmão. Agora eu sou servo, estou na igreja, está visitando, fica em paz, está tranquilo, amém? Eu sou servo, sou da igreja, participo, mas eu não entrego o dízimo. Tá bom, você é espertão, otário sou eu. Quem entende? Toda vez que você é esperto, você está subindo no ombro de alguém, irmão. Você está só enganando a você mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque fé mais atitude. Tem que ser 10%, 10% é do Antigo Testamento. Irmão, se você for ler a Bíblia, honestamente, eles dividiam tudo que eles tinham. 10%, irmão, não é uma regra, e a gente não muda nada se você entregar ou não entregar. Está cheio de gente que trabalha na igreja, desde que abriu a igreja e nunca deu 10% aqui, e ninguém fica, você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer isso. Alguém já ouviu alguma coisa parecida aqui nesse lugar? Não, e mesmo sem os seus 10%, Deus sustenta a obra dele. Mas quando nós entendemos que estamos indo unidos em um mesmo propósito, tudo fica maior, as maravilhas acontecem, o nome do Senhor é exaltado. Então, irmão, fique em paz com o que você está ouvindo agora, porque você vai ouvir muitas vezes coisas como essa nesse altar, porque às vezes a gente fica pensando, mas vão falar, falam o tempo todo, irmão. Meu Deus do céu, se tivesse um campeonato da Praia Grande de quem mais é falado, eu acho que eu estava num top, medalha de bronze pelo menos eu ganhava. Mas não quero ofender ninguém, não vou falar isso, vamos pensar isso, vamos falar isso, vamos interpretar isso, irmão. A gente não prega então. Não prega, porque se tiver alguém que casou a segunda vez, você falar de divórcio, o pessoal vai ficar chateado. Se tiver alguém que o filho está desviado, a gente falar de filho, a pessoa fica chateada. A gente prega o que então aqui? A gente prega a verdade, a palavra de Deus revelada aqui nesse lugar. E a palavra fala sobre contribuição durante toda a palavra. Por quê? Porque nada para de pé, irmão. Só no mundo da imaginação. Eu vim aqui porque eu fui chamado para pregar. Eu não preciso fazer parte com os irmãos aqui. Que história é essa, irmão? Quem paga a luz aqui? E para honra e glória do Senhor Jesus, nós nunca pagamos uma conta, um aluguel atrasado em 9 anos de igreja. Nunca. A luz está aqui, está tudo certo, graças a Deus, está todo mundo pago. E a Igreja Viva ainda assiste algumas famílias, sempre que necessitam com algumas coisas, sempre. Por quê? Deus cuida da obra dele. Mas eu só vou viver o sobrenatural quando eu entender isso e me encaixar no reino de Deus. Agora o que eu quero é fazer o quê? Pegar Deus e pôr na minha vida. Você lê a Bíblia, você concorda com isso? Eu pego Deus e ponho na minha vida, ou eu entro na vida que Deus tem para mim? Mas aí eu não entrego, não contribuo em nada, minha vida está toda errada, eu não dou testemunho em lugar nenhum, mas fico falando dos outros. E atrapalho o agir de Deus, irmão. Nós precisamos andar em um mesmo propósito, em uma mesma direção, como um corpo, alguém entende? É isso.
Terceiro e último, tenha clareza e foco no que você precisa fazer e seja alcançado pelo impossível. Tem alguém que crê nisso? Todas as vezes que a gente tem a clareza e o foco, clareza, estou vendo tudo claro, o mundo espiritual, e foco, não vou me distrair. Eu falei que ia fazer, então eu vou fazer. Falei que ia obedecer, então eu vou obedecer. Falei que ia seguir, então eu vou seguir. Falei que ia jejuar, então eu vou jejuar. Falei que ia ler, então eu vou ler. Clareza e foco. Todas as vezes que eu tenho clareza e foco, o impossível alcança a minha vida. Eu quero continuar lendo aqui, versículo 21 diz assim: diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te. Isso é lindo, irmão. Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então naquele mesmo instante o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios, hoje vimos grandes maravilhas, hoje vimos o impossível se tornar real, hoje vimos os milagres sendo reais nas nossas vidas. Eu comecei com o versículo 26, irmão, e olha só, todos ficaram atônitos, espantados. Imagina, tá lá, o cara desceu, o paralítico Isso é um pouco assustador, irmão. Tem alguém comigo aqui? Para mim parece um pouco assustador Jesus saber exatamente o que você está pensando agora. Não é? É meio delicado isso. Ele está sabendo o que você está pensando. E aqueles homens estavam pensando o quê? Quem que é esse aí? O que ele está achando? Que blasfêmia é essa aí? Estavam julgando. E aí Jesus, conhecendo, ouvindo, recebendo a informação ali, falou assim: por que vocês estão julgando? Para vocês entenderem, para vocês ficarem perplexos,
para provar que Deus me colocou aqui, que o Pai me colocou aqui e me deu poder na terra, Jesus falando, para perdoar pecados. Eu vou fazer da maneira como vocês creem. O cara estava perdoado ali, irmão. Ser perdoado é maior do que andar, amém? Ser perdoado é receber de Deus o favor, a salvação. Ele estava salvo e não estava entendendo nada. Sabe o que eu penso, irmão? Tem muitos de nós, em fase da nossa vida, quem sabe agora, que já é salvo, que já foi perdoado, mas ainda continua paralítico, porque não entendeu o que Deus está fazendo. Por isso que eu creio que numa série dessa, de romper aquilo que está travado na tua vida, o Senhor pode vir aqui de uma maneira sobrenatural e fazer um milagre hoje nesse lugar. Porque tem muito perdoado, tem muito salvo que ainda não entendeu que Deus está agindo e ainda continua na maca. Mas hoje, nós não vamos ser cheios de religiosidade, nós seremos cheios de coragem, de ousadia e de poder do Espírito, amém? Então toda a paralisia vai dar lugar a um grande milagre aqui nesse lugar. Eu creio muito nisso, irmão. Que as áreas que estão presas, que as áreas que estão travadas na sua vida hoje podem romper aqui nesse lugar de uma maneira sobrenatural. Jesus olha para vocês crerem que o Pai me concedeu poder para perdoar os pecados. Ô paralítico, levanta, pega a sua maca e vai embora. Você imagina, irmão, olha só, o nome do Senhor é exaltado, agora é eu aqui, tá? Imaginando aqui. Entrar ele não conseguiu, estava tudo travado, porque enquanto estava no natural ele não estava rompendo, mas depois que o sobrenatural acontece, o caminho se abre. Quem entende isso? Entrar ele não conseguiu, mas ele pegou a maca, a galera abriu o caminho e ele saiu. Às vezes a gente vai ter que procurar na fé alternativas para encontrar a entrada, mas depois que encontrarmos a entrada, os caminhos se abrem na nossa vida. O versículo 26 diz assim: e todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Os que julgavam, glorificavam a Deus. Os que perseguiam, glorificavam a Deus. Os que não criam, glorificavam a Deus. Os que apenas ficaram assistindo, glorificavam a Deus. Porque alguém decidiu romper e o céu manifestou com glória naquele lugar. A pergunta é: você decide romper ou ficar no mesmo lugar? O que nós vamos fazer agora? O restante do texto diz assim: e todos foram tomados de grande temor. Porque é assim, irmão, onde o céu manifesta, o milagre acontece, tudo é maravilhoso, amém? Logo depois vem: eu sou pecador, eu estou tudo errado. Olha Deus, o Deus mesmo, Deus, Ele está aqui. Porque às vezes a gente canta: Deus está aqui. Aleluia, é tão lindo, né, irmão? A gente fica emocionado e chora. Agora Deus está aqui, amém? Você crê que Deus está aqui? Deus está aqui. E o simples fato dele se fazer presente é algo que deveria nos encher de temor. Eu estou na casa do meu Deus, na presença dele. Todos foram tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes maravilhas, hoje vimos grandes milagres, hoje vimos aquilo que era impossível se tornar possível. Eu quero que você fique de pé, irmão. Nós vamos orar. Por favor, se coloque de pé.
Olha só. Precisa ter coragem para subir no telhado. Amém? Escuta, eu vou ser muito claro aqui, irmão. Porque, como eu disse no último tópico, nós precisamos de clareza e foco. Amém? Olha aqui para mim, por favor. Precisa de coragem para subir no telhado. Quantos precisam? Eu não quero que você levante a mão nem nada, mas só pense no seu coração. Que precisam de um milagre, que precisam de um favor, que precisam de algo que você naturalmente não conseguiu ainda. Hoje é dia de subir no telhado, irmão. Hoje é dia de ter coragem, de ter ousadia, de tomar uma atitude, de dar um passo. E eu quero orar por você, irmão. Muitos estão aqui ouvindo essa palavra e eu tenho algo para te dizer, escuta isso. Talvez você não seja esse que está paralítico, porque o Senhor já alcançou você e já curou você. Isso não quer dizer que essa história não tem a ver com você. Antes de orar por aqueles que precisam de um favor ou de um milagre, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer: Deus chamou você para ser um dos 4 homens que carregam outras macas, que carregam paralíticos, que se tornam instrumentos de Deus para que o romper alcance a sua vida, mas também alcance a vida de muitos outros. Tem alguém entendendo? Deus quer usar você. Mas eu queria orar, irmão, por você que precisa de um milagre na tua vida. Eu quero que você venha aqui na frente hoje. Eu quero orar por você que vai decidir hoje subir no telhado aqui. Vai ter coragem, ousadia de vir e entrar na casa onde Jesus está, na presença de Deus, para que o Senhor possa te tocar de uma maneira diferente hoje. Você que entende que precisa de um toque de Jesus, quem sabe entregar sua vida para Ele, quem sabe voltar para os caminhos dEle. Eu quero que você venha aqui na frente agora. E os irmãos, eu quero que comecem a orar já, por favor. Orem com ousadia, chamando o sobrenatural, para que o Senhor manifeste com milagre, com cura, com mudança, com transformação,